Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre biotecnologia. Nós vamos falar sobre células-tronco. O que são as células-tronco? São aquelas que apresentam uma capacidade muito grande de se diferenciar. Ela pode se transformar em outros tipos celulares. Elas se dividem, gerando células-troncos e garantindo a formação do organismo. Então, observem aqui na imagem como ela vai se dividir e vai formar qualquer outra célula. São chamadas de células-troncos. Elas podem ser totipotentes, porque elas podem se transformar em qualquer tipo celular. São aquelas que são encontradas lá no embriãozinho, lá na fase de mórula. As células-tronco pluripotentes ou embrionárias, elas conseguem originar todos os tecidos todas as células de um tecido adulto, Mas ela já não consegue produzir células extraembrionárias, que são as células que nós encontramos lá na fase de blastocisto. Células-tronco induzidas, o que acontece? Elas são reprogramadas. Elas são um tipo de célula e através da indução elas voltam ao seu estágio original e aí elas começam a produzir novamente aquelas células. Então é uma reprogramação, por isso que elas são induzidas. As células-tronco multipotentes, elas têm uma capacidade de renovação celular, são encontrados em diversos tipos de tecido do nosso corpo, como no tecido hematopoético, no tecido nervoso, formando os neurônios e as células da glia, no cordão umbilical. As células-tronco unipotentes, unipotentes, ou seja, ela só é capaz de produzir um único tipo de célula. Geralmente elas vão produzir células do tecido que ela pertence. Tecido epitelial vai produzir tecido epitelial, tecido muscular, células do tecido muscular, são as células-tronco unipotentes. Agora nós vamos falar sobre clonagem. Clonagem é um processo artificial que faz uma reprodução de cópias genéticas. Lembrando que não existe um ser 100% geneticamente igual ao outro. Ele pode ser 99,9%, mas 100% não existe. E o que é um clone? É um ser que divide as mesmas informações genéticas. Isso é um clone, tá? E a clonagem pode ser natural, pode ser induzida artificialmente, reprodutiva, terapêutica e embrionária. A clonagem natural ocorre nas bactérias, ocorre nas plantas, determinados insetos também fazem clonagem natural. E o exemplo clássico, são os gêmeos univitelinos, ou gêmeos idênticos, Eles dividem a mesma placenta e eles têm o mesma genética, mesmo genoma. A clonagem induzida artificialmente, ela é muito usada. Por exemplo, você pega uma muda de uma planta e planta ela em outro lugar. Você está fazendo uma clonagem, Ela é aplicada em animais, em vegetais, Muito ligada à pesquisa científica. A clonagem reprodutiva é o que aconteceu, o caso mais famoso da ovelha Dolly, Então, o que você faz? Você vai produzir organismos que são geneticamente viáveis, com alta produção de leite, por exemplo, Então, você produz um feto geneticamente idêntico ao doador daquele material genético. A clonagem terapêutica, ela tem a ver com células-tronco. O que acontece? Na terapêutica, ela tem com finalidade médica. Então, por exemplo, uma pessoa tem um problema no coração. Então, retira-se a célula dessa pessoa com problema do coração, é colocada aquele núcleo lá numa célula, num ovócito, é estimulada essa célula para passar a se dividir e ela vai formar as células do coração que daí são injetadas nessa pessoa. Por isso que é chamada de clonagem terapêutica. A engenharia de tecidos é uma ciência que utiliza a biologia, química e física para produzir tecidos artificiais. Ela não é uma tecnologia muito nova, já tem muitos anos sendo estudada. Claro que hoje em dia ela está bem mais aperfeiçoada, Pode ser aplicada à produção de pele artificial em casos de queimaduras, por exemplo, na produção de cartilagens, nos tecidos ósseos. E como que acontece? Eles vão colocar ele numa plaquinha, num bioreator, vão colocar partes dessa célula-tronco ali e ela vai gerar aquele tecido em específico que eu preciso para recuperar um paciente, por exemplo. Nesse vídeo nós falamos sobre biotecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!